Olá amigos do canal Medicina Integrada, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos iniciar nossa videoaula número 2, Fisiologia Humana, a célula e suas funções. Pegue seu caderno, faça suas anotações para que no final do vídeo você possa ter seu resumo em mãos, tá ok? A gente fez aqui algumas questões relacionadas ao funcionamento celular e que normalmente são pedidos em provas. Organização da célula, suas duas partes. O núcleo e o citoplasma. O núcleo é separado do citoplasma pela membrana nuclear. O citoplasma é separado dos líquidos circundantes pela membrana celular. Os seus componentes são a água, principal meio líquido, exceto nas células de gordura, os íons potássio, magnésio, fosfato, sulfato, bicarbonato e em menor quantidade o sódio, cloreto e o cálcio. As proteínas. Depois da água, mais abundantes são as proteínas estruturais e funcionais. Estruturais, em forma de longos filamentos que formam microtúbulos, os citoesqueletos. E funcionais, forma túbulos globular. Os lipídios são substâncias agrupadas, os fosfolipídios, colesterol e triglicerídeos. Carboidratos, função estrutural na célula e nutrição da célula e se armazena em forma de glicogênio. Estrutura física da célula é altamente organizada, chamada organelas intracelulares. A estrutura membranosa da célula é da seguinte forma: inclui a membrana celular, membrana nuclear, membrana do retículo endoplasmático, membranas dos mitocôndrias, lisossomos e complexos de Golgi. Os lipídios formam barreira que impede o movimento da água de um lado para o outro. Membrana celular. Aqui tem um desenho para a gente fixar, chamada membrana plasmática, com estrutura fina, flexível e elástica de 7,5 a 10 nanômetros de espessura. Sua composição é 55% proteínas, 25% fosfolipídios, 13% colesterol, 4% de lipídios, 3% de carboidratos. Proteínas integrais e periféricas da membrana celular. São proteínas de membrana, glicoproteínas, são dois tipos, proteínas integrais e periféricas. As integrais formam canais e as periféricas agem como proteínas carregadoras. Carboidratos da membrana, o glicocálice, em combinação com proteínas ou lipídios na forma de glicoproteínas ou glicolipídios. Compostos de carboidratos proteoglicanos são carboidratos ligados ao núcleo de pequena proteína. Toda a superfície externa da célula apresenta revestimento frouxo, chamado glicocálice. O citoplasma e suas organelas. A parte líquida fica dispersa, chamada citossol, contém proteínas, eletrólitos, glicose, dentre outros abaixo que eu listei aqui para vocês. Ribossomos e retículo endoplasmático granular. Chamadas de ribossomos são compostos por mistura de RNA e de proteínas. O retículo endoplasmático agranular não contém ribossomo, chamada de retículo endoplasmático agranular ou liso, serve para a síntese de substâncias lipídicas. Complexo de Golgi, relacionado com retículo endoplasmático. E aqui nós temos os lisossomos, que é fundamental entender o que é. São organelas vesiculares, formam um complexo de Golgi, constituem um sistema digestivo intracelular. Assim, a proteína é hidrolisada para aminoácidos e o glicogênio é hidrolisado para a forma de glicose e os lipídios são hidrolisados para a forma de ácidos graxos e glicerol. A membrana que circunda o lisossomo evita as enzimas hidrolíticas e impedem suas ações digestivas. Peroxissomos são fisicamente parecidos com lisossomos. Acredita-se que eles sejam formados por autorreplicação e não pelo complexo de Golgi. Eles contêm oxidase em vez de hidrolase. Isso aqui é pergunta de prova. Vesículas secretoras. Quase todas as substâncias secretadas são formadas pelo retículo endoplasmático,
complexo de Golgi, liberadas na forma de vesículas de armazenamento, chamadas de vesículas secretoras ou grânulos secretoras. As mitocôndrias estão presentes em todas as áreas citoplasmáticas de cada célula. A estrutura básica é composta de duas membranas por bicamada, lipídica e proteínas, membrana externa e interna. Citoesqueleto. As proteínas fibrilares da célula estão geralmente organizadas em filamentos ou túbulos, um tipo especial de filamento rígido, composto por moléculas de tubulina polimerizadas, é usado para construir estruturas tubulares muito fortes, os microtúbulos. Aqui no desenho eu coloquei para vocês terem noção como é essa estrutura dos microfilamentos. O núcleo, centro de controle da célula, contém grande quantidade de DNA, que são os genes, determinam as características das proteínas da célula, incluindo as proteínas estruturais. Membrana nuclear, chamada envelope nuclear, constituída por duas membranas vazada por poros, nucleolos e ribossomos. A formação dos nucleolos e dos ribossomos no citoplasma fora do núcleo, o RNA em conjunto com proteínas forma ribossomos maduros. Comparação da célula animal e pré-célula de vida. A célula nucleada distingue esse tipo de todas as formas inferiores de vida. O núcleo proporciona um centro de controle. Eu coloquei para vocês aqui a célula animal e a célula vegetal para vocês compararem. Endocitose e pinocitose. Eu coloquei a ilustração para vocês saberem o tamanho de alguns componentes e aqui ao lado como é digerido. Endocitose. Para uma célula viver, crescer e se reproduzir, ela tem de obter nutrientes e outras substâncias dos líquidos ao seu redor. Substâncias passam através da membrana celular por difusão e por transporte ativo. Pinocitose ocorre continuamente e é o único meio pelo qual a maioria das grandes macromoléculas podem entrar na célula. É um processo de digestão que a célula tem. A fagocitose, que é a mais famosa, tá o exemplo aqui na lateral de novo para vocês, envolve partículas grandes em vez de moléculas. Os receptores da membrana celular se ligam aos ligantes das superfícies da partícula. As bordas da membrana evaginam em fração de segundos para envolver toda a partícula, como um zíper para fora, e a vesícula fagocítica fechada. A actina e outras fibrilas contráteis envolvem a vesícula e se contrai ao redor, empurrando a vesícula para o interior, ou seja, ela consegue envolver e empurrar para o interior. Fecham a abertura da vesícula, que ela se separa da membrana celular, deixando a vesícula no interior da célula, como está aqui na letra D. Digestão de substâncias estranhas, pinocitóticas, fagocíticas dentro da célula, função dos lisossomos. Aqui está o exemplo para vocês. Quase imediatamente após o aparecimento de uma vesícula pinocitótica ou fagocítica no interior da célula, um ou mais lisossomos se ligam à vesícula e lançam suas hidrolases, ácidos, no interior da vesícula. Uma vesícula digestiva é formada no citoplasma da célula. Outro papel especial é a remoção de células danificadas. Se o dano for grave, toda a célula é digerida, processo chamado de autólise. É normalmente formada por reprodução mitótica da célula adjacente, em substituição à antiga. Também contém agentes bactericidas que podem matar bactérias fagocitadas. Lisozima, que dissolve a membrana celular da bactéria. Lisoferrina, que liga o ferro e outras substâncias antes que possam promover o crescimento de bacteriano. O ácido em pH 5, que ativa as hidrolases e inativa os sistemas metabólicos das bactérias. O mecanismo próprio de defesa. Funções específicas do retículo endoplasmático.
A maioria das sínteses começa no retículo endoplasmático. Produtos nele são então transferidos para o complexo de Golgi, onde são novamente processados antes de serem liberados no citoplasma. Proteínas formadas pelo retículo endoplasmático granular, que são as moléculas de proteínas, são sintetizadas no interior da estrutura dos ribossomos. Também transferem muito mais através da parede do retículo endoplasmático para o interior das vesículas e túbulos endoplasmáticos, isto é, para a matriz endoplasmática. Síntese de lipídios pelo retículo endoplasmático liso. Também sintetiza lipídios, os fosfolipídios e o colesterol. Outras funções: fornece as enzimas que controlam a quebra do glicogênio, fornece grande número de enzimas de desintoxicar substâncias, se dá por coagulação, oxigenação, hidrólise, conjugação com o ácido glicurônico. Funções sintéticas do complexo de Golgi: processamento adicional de substâncias já formadas no retículo endoplasmático, tem a capacidade de sintetizar certos carboidratos, incluem o ácido hialurônico e o sulfato de condroitina, componentes dos proteoglicanos secretados no muco. São componentes da matriz no exterior da célula, nos espaços intersticiais, agindo como enchimentos entre as fibras de colágeno e as células. São componentes de matriz orgânica, cartilagens, quanto o dos ossos, são importantes na atividade celular, incluindo a migração e a proliferação. Tudo isso são perguntas de prova. Funções das vesículas. As vesículas de transporte rapidamente se fundem com o complexo de Golgi e lançam as substâncias que contêm nos espaços vesiculares no complexo de Golgi. Tipos de vesículas secretoras e lisossomos. Lançam sua substância para o exterior pelo mecanismo de exocitose. É estimulada pela entrada de íons cálcio célula. Os íons cálcio interagem com a membrana celular. Função mitocondrial. A célula extrai energia, os nutrientes que reagem quimicamente com oxigênio, carboidratos, gorduras e proteínas. Quase todas essas reações oxidativas ocorrem na mitocôndrias e a energia liberada é usada para a formação de composto de alta energia, o ATP. À medida que entra na célula, a glicose é submetida às enzimas no citoplasma, que a convertem em ácido pirúvico, processo chamado de glicólise. Pequena quantidade de ADP é transformada em ATP pela energia liberada durante essa conversão. 5% do metabolismo energético total da célula. Cerca de 95% da formação do ATP na célula ocorre nas mitocôndrias. Os usos do ATP. É usada para transporte de substâncias através da membrana na célula, síntese de componentes químicos pela célula, função mecânica, para fornecer energia para o transporte de ácido através da membrana celular, para promover a síntese de proteínas pelos ribossomos, para suprir a energia necessária para a contração muscular. Locomoção celular. É importante a gente frisar isso aqui, que mais para frente em patologias a gente vai usar. O tipo mais importante de movimento é o músculo esquelético, cardíaco e liso, tendo dois outros. Locomoção ameboide é o movimento em relação às suas adjacências, qualquer substância química que faz com que a quimiotaxia ocorra é chamada de substância quimiotática. Movimento ciliar é o movimento ao batimento de cílios nas superfícies das células. Então aqui embaixo eu coloquei para a gente a locomoção ameboide e ao lado movimentação de cílios. Muito obrigado por acompanhar a nossa aula até aqui. Curta e compartilhe nossos vídeos, dá muito trabalho para fazê-los. E também siga-nos na nossa rede social no Instagram. Dúvidas, entre em contato. Muito obrigado e até o próximo vídeo.